Se você nega o seu repertório, se você recusa, se você destrói o seu repertório, qual é a condição que você tem de pensar no futuro? Qual é a possibilidade que você tem de aprimorar referências se você nega a existência do que define você? Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou a Sandra Rigato, do Mergulho Sustentável. Estou aqui com a Ive Martins de Carvalho, nossa outra mergulhadora. E a nossa convidada de hoje é a super bambambam expert em patrimônio histórico e cultural edificado, Misa Maria Banfi Feliciota. Misa é historiadora, mestre e doutora pela Unicamp, pós-doc em Turismo Cultural pela USP, responsável pelo projeto Conheça Campinas, que foi um amplo inventário desenvolvido na cidade, além de inúmeros trabalhos na área de patrimônio histórico e cultural que já realizou por todo esse país. Misa também é membro da E-Commerce BR, né? E a Misa nos dá o prazer de tê-la conosco nessa jornada. E nós, Misa, mapeando suas ações, nós identificamos que todo o seu trabalho está amparado na ODS 11, né, que fala das cidades e comunidades, quer dizer, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E dentro dessa ODS 14, a gente tem uma meta, que é a 11.4, que vem ser de fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. E aí, isso é toda a sua cara, toda a sua praia, toda a sua vida, né? Você trabalhou com essa questão. Então, agora a gente gostaria de saber como é que o patrimônio aconteceu na sua vida, na sua formação. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Por favor, minha querida. Bom, antes de tudo, quero agradecer por esse convite tão lindo, tão honroso para mim de estar aqui com vocês, conversando em cima dessas metas, em cima desses propósitos do mundo de busca de sustentabilidade para nossa para toda a população, para o planeta, para tudo que habita a vida, que tem vida nesse planeta. Então, eu fico muito honrada de ser lembrada como alguém que vem tentando me manter dentro dessas diretrizes. Realmente, o meu pensamento é um pensamento coletivo, é um pensamento social, um pensamento público, é um pensamento mais do que nunca vinculado à conservação, à preservação, né? À permanência da vida, das riquezas, das referências para quem vem depois da gente, né? Para quem está e para quem virá. O patrimônio, essa grande questão do patrimônio, ela está presente desde sempre, porque ela veio dentro da família, dentro de um avô que era arquiteto, trabalhando com Ramos de Azevedo na cidade de São Paulo e construindo edifícios, espaços, ambientes de uma sensibilidade, de um respeito, com uma qualidade belíssima arquitetônica. Depois, meu pai, arquiteto, o privilégio que a gente sempre teve, apesar dele ter falecido muito jovem, mas sempre com ele, levando a gente circular pelos espaços e mostrando, sempre apontando, parando, conversando com a gente sobre as coisas, sobre a singularidade, sobre a beleza, sobre tradições, sobre legados. Né? Era isso, era a tônica familiar. E eu fui fazer história, né? E eu acho que quem vai fazer história já tem uma vocação, né, de partida para pensar, né, os homens, né, a sociedade humana na escala do tempo e
sempre pensando nos seus testemunhos, o seu lugar, as marcas da sua passagem, da sua existência. Então, vamos dizer que, para mim, o patrimônio ele é afetivo, ele é um elemento afetivo, ele é uma parte do meu entendimento do mundo e ele é o meu campo de saber, o meu campo de conhecimento, né? Eu comecei trabalhando, fui fazer história, e logo na minha formação em história social pela Unicamp, a primeira coisa que me chamou a atenção foi realmente o patrimônio social, o patrimônio dos movimentos, o patrimônio da política. E daí, num determinado momento da minha vida, já lá com os meus 40 anos, parei um pouco os movimentos sociais, passei a estudar cidades. E as cidades e os seus acervos, e os seus testemunhos, os seus objetos. E aí foi que, em um determinado momento, eu saí da universidade, fui trabalhar em prefeitura, na prefeitura de Campinas, porque eu queria agradecer a minha formação na Unicamp, que eu já tinha feito tudo lá, uma fases da vida com muito pouco dinheiro, e a universidade me dando toda aquela riqueza, o tesouro que a Unicamp me deu, de conhecimento, de tudo. Eu quis retribuir. Então, fiquei 10 anos na prefeitura, fazendo um trabalho eminentemente focado no patrimônio da população, das etnias, dos saberes científicos, do conhecimento, dos conflitos. Sempre trabalhei com a história social de Campinas e fiquei 10 anos em prefeitura pesquisando. Eu atuei muito como historiadora na prefeitura, só que dentro do departamento de turismo. Trabalhando, para mim, o turismo era uma ferramenta para compartilhamento de conhecimento. Para mim, sempre o turismo foi isso. E eu fiquei 10 anos trabalhando com turismo e patrimônio, na perspectiva eterna da preservação. Eu sou uma preservacionista, uma conservadora de memória social, de memória do espaço público, de memória das edificações, de memória dos grupos sociais, das etnias. Eu sou completamente engajada na questão do direito à memória, do direito à história, de que a gente tem direito a saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos, em cima das nossas referências, das nossas. Para mim, isso é qualidade de vida. Preservação é construção de cidadania, é construção de aprimoramento coletivo. Nós temos que preservar. Em cima da preservação que a gente lê a realidade social e que a gente projeta melhorias. Não dá para apagar. Nós vivemos num país que a gente destrói tudo, derruba tudo, anula tudo. Eu nem considero mais, faz tantos anos que eu não considero mais isso, para mim não importa. Eu já luto na contramão. Já sei que vai destruir, mas eu já estou indo lá para defender, então já sei. Né? Tem coisas, tem coisas que a gente faz, né, sabendo que está lutando contra a maré, né? Mas se não for se não for essas pessoas, né, fazendo a resistência, realmente não fica nada. E acho que aí vem a minha pergunta, então, se a ONU, se os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dizem para a gente que preservar esse patrimônio histórico é um caminho para a sustentabilidade, como assim? Você pode explicar para a gente? Por que você disse que é importante a gente saber para de onde viemos, por que aqui isso existe? Você está aí em Ouro Preto, né? Que é uma cidade que no Brasil inteiro a gente reconhece, né? Que é um patrimônio histórico. Campinas, eu não sabia que tinha um patrimônio histórico tão importante até eu chegar aqui, mesmo eu tendo, né, estudado música. Eu tocava, né? Eu não digo que eu toco porque eu esqueci muito piano, né? Então eu estudei música clássica, mas só quando eu cheguei aqui que eu vim descobrir, né, que
que era de Campinas. E aí, tipo, como assim? O que o patrimônio histórico, o que a história tem a ver com a sustentabilidade? O que desenvolvimento sustentável pode aprender com a história? Seja, na sua própria experiência, você já começa a responder isso, né? Você vem para Campinas com uma trajetória da música e você identifica no patrimônio da cidade uma verdadeira riqueza para a questão da música, entre outras questões. Veja que nós estamos nos referindo aqui a uma dimensão de patrimônio, de cultura, né? Na cultura, no sentido de todos os legados que chegam para a gente, legados de conhecimento, de arte, de referências de luta social. É como se nós tivéssemos, pela perspectiva da cultura, a possibilidade do acesso aos tesouros, tesouros de conhecimento, tesouros de referências, tesouros de saber, tesouros de sensibilidade. Nós somos seres eminentemente culturais. A natureza, por definição, aquela natureza que chega para nós, ela é um grande reflexo de cultura, porque nós alteramos a natureza o tempo inteiro. Nós não estamos simplesmente, nós não somos figuras que vivemos num espaço de natureza sem a gente intervir nela, a gente intervém o tempo inteiro na natureza. Nós somos figuras de cultura, nós somos dotados, a nossa forma de existência é cultural. É nosso patrimônio, por definição. Então, quando a gente fala sobre o patrimônio, está se falando sobre a gente mesmo. Está falando sobre as nossas construções. Aquilo que a gente traz na nossa capacidade de ler o mundo, de intervir, de atuar, de aprimorar. É o nosso repertório. Se você nega o seu repertório, se você recusa, se você destrói o seu repertório, qual é a condição que você tem de pensar no futuro? Qual é a possibilidade que você tem de aprimorar referências se você nega a existência do que define você? Quais são as nossas referências no campo da construção civil, da leitura de natureza, da compreensão dos animais, dos vegetais? O que nós sabemos das coisas para a gente poder pensar na forma de contribuir para que eles sobrevivam? É o nosso repertório de cultura, de ciência, de aprendizado. O patrimônio não é o patrimônio edificado em si que a gente está falando. Não é o patrimônio de uma determinada coisa. Quando a gente fala em patrimônio cultural, nós estamos falando daquilo que nos define como seres humanos, daquilo que estabelece as nossas identidades, os nossos repertórios. Então, a gente defende o patrimônio cultural como a referência que nos cria. Nós somos seres culturais. A gente defende a nossa Constituição. E a gente é capaz de olhar para o outro, né? Quando a gente pega pela lógica do patrimônio, olhar para qualquer pessoa e ver nela a riqueza dos referenciais que a definem como ser humano. Ou ver o contrário, ver uma pessoa absolutamente desumana, grotesca, violenta, brutal, e perceber onde é que aquela pessoa não carrega os fundamentos de humanidade, os fundamentos de civilidade, que são coisas que a gente tenta construir o tempo inteiro. Então, quando a gente fala em patrimônio, a gente está falando nisso, né? Então, como é que a gente tem condição de aprimorar a qualidade de vida no mundo urbano, no mundo rural, na natureza, se a gente não é senhor das nossas próprias referências de cultura? Como que a gente faz isso? Como? Né? Quanto que nós temos a aprender, por exemplo, com populações, estou aqui pensando nas populações... As quilombolas, por exemplo. Quilombolas, por exemplo. Eu fiz trabalhos específicos em cima dos quilombolas, né, da concepção de natureza dos quilombolas. Eu tenho coisas dos quilombolas aqui em casa, porque eu não posso esquecer o que eu aprendi com eles.
né? Há um enriquecimento toda vez que eu me aproximo, que eu troco, que eu descubro a existência dessas pessoas. O meu patrimônio se alarga. O patrimônio, então, diz respeito aos repertórios de cultura, ao enriquecimento desses processos, ao enriquecimento das nossas referências coletivas. É isso que é patrimônio. Agora, o historiador, ele trabalha muito com as camadas do tempo do patrimônio. São patrimônios de muitos tempos, patrimônio de gerações, patrimônio de sociedades, patrimônio de outras temporalidades. Então, preservar o patrimônio é a única alternativa que nós temos para conseguir projetar um mundo melhor, porque é com ele que a gente dialoga, é com ele que a gente constrói soluções. É entre os próprios humanos. Eu estava pensando aqui, não nos quilombolas só, mas estava pensando, por exemplo, nos canadenses, na maneira como certas populações do Canadá tratam a natureza, que é o extraordinário, né? Como certos lugares do mundo lidam com a questão da urbanização, os processos de desenvolvimento de cidades, são muito diferentes. A gente tem a capacidade ou a possibilidade de aprender, de trocar, de levar as nossas soluções, os nossos repertórios, se a gente preserva nosso patrimônio. Se a gente não preserva, a gente troca o quê? E a gente carrega referências novas em cima do quê? Se a gente achar que não. É tudo a mesma coisa, tudo a mesma porcaria, é tudo, nada vale a pena. Meu Deus. Verdade. Não é? Antes da gente passar para a próxima pergunta, só, né, para quem não sabe, né, para que na emoção do comentário, Campinas é a terra do maestro Carlos Gomes, né, que compôs, né, o Guarani, aquela música que a gente ouve, né, que a gente relaciona com a voz do Brasil, mas é, né, uma grande ópera. E, assim, realmente, para mim, quando a gente vai lá, né, no Taquaral e ouve a Orquestra de Campinas no meio daquela folhagem de todas aquelas plantas, eu consigo imaginar realmente o que tinha, será, na cabeça, né, do maestro Carlos Gomes quando ele estava fazendo, né, compondo.